Então, boa tarde, pessoal. Retorno aí, depois de semana passada a gente ficou sem aula, né? Teve uma parada por causa da Semana da Páscoa, Sexta-feira Santa. Então, hoje é dia 10 de abril, tá certo? Bom, então, nós estamos fazendo o seguinte: nós fizemos uma redução dimensional da eletrodinâmica, do eletromagnetismo de umas 3 dimensões para umas 2 dimensões, que é onde nós estamos. Aí falamos, inclusive, da eletrodinâmica tridimensional, inclusive de Chern-Simons. E agora, depois a gente vai falar um pouquinho da questão da oxidação dimensional. Eu vou subir uma dimensão. Por que eu estou subindo uma dimensão? Esse trabalho aqui, que é Axion Topological Field Theory of Topological Superconductors, foi um trabalho do Witten, dois chineses, eu acho que inclusive porque é muito jovem, morreu recentemente. É uma pessoa muito ativa em teoria de campos aplicada à matéria condensada. Eles têm esse arquivo aqui, do ano de 2012, de junho, mas depois foi publicado em 2013. Esse arquivo é muito interessante porque eles discutem a física dos supercondutores topológicos, mas eles fazem recurso a uma teoria, eles mostram que essa física efetiva que a gente vê em essa física efetiva que a gente vê em 4 dimensões, ele pode derivar de uma teoria axiônica topológica em 5 dimensões. Então, é feita uma conexão aqui desse trabalho, né? Faz uma conexão, né? Estabelece, vou colocar assim. Conexão entre Chern-Simons em 1 mais 4D e física em 1 mais 3. Então a gente poderia pensar, mas qual o objetivo de olhar um eletromagnetismo em 5 dimensões? Não é uma coisa comum, mas esse artigo aqui faz uma interessante referência. Eu tinha falado com vocês da outra vez, eu olhar as notas da Lausinha aqui, isso, a gente tinha da outra vez falar da eletrodinâmica de Maxwell Chern-Simons em 3 dimensões, né? Umas 2 dimensões. Vou retomar elas aqui hoje para a gente fazer. Mas as eletrodinâmicas de Chern-Simons, elas existem sempre em dimensões ímpares. Então, Chern-Simons é sempre caracterizado em dimensões ímpares. Depois nós vamos mostrar qual é a relação que existe, por exemplo, como é que fica o Chern-Simons em 5 dimensões. Como é que a gente vai fazer uma eletrodinâmica de Chern-Simons em 5 dimensões? Da onde é que ela vem? Como obter? Então, a gente vai falar sobre isso. Existe uma relação entre o que a gente chama de Chern-Simons em dimensão ímpar e na dimensão par, imediatamente superior, nesse caso em 6 dimensões, a gente teria uma coisa que a gente chama de Chern-Pontryagin. Então, tem o eletromagnetismo de Chern-Pontryagin em dimensões pares e Chern-Simons subsequentemente na dimensão ímpar inferior. E claro, como a gente vai também falar agora, a gente pode ver hoje, né? A gente pode ter, como a gente fala de Chern-Simons em 3 dimensões, então deve existir um Chern-Pontryagin em 4 dimensões. A gente vai falar sobre isso. Bom, então eu queria chamar a atenção para esse paper do Witten. Estou falando do Witten porque o Witten é mais conhecido, mas vamos dar crédito aos colegas, né? Ao Pi e ao Tsang. É um belo artigo, né? Que ilustra bastante como a gente pode ter física em 4 dimensões a partir de alguma teoria em 5 dimensões. E esse trabalho aqui também é bem interessante, que saiu aqui, que a gente não está trabalhando sobre isso, mas a gente em geral fala da eletrodinâmica de De Broglie e Proca. Né? Aqui nos Estados Unidos e no Brasil a gente fala muito Proca, mas na verdade é De Broglie e Proca, porque De Broglie começou isso na França nos anos 20, né? Eletrodinâmica, pensando na massa do fóton, né? O fóton massivo começa com De Broglie na década de 20, depois Proca retoma na década de 30, e a gente fala da eletrodinâmica de Proca. Mas aí esse trabalho aqui é muito interessante, porque ele fala de metamateriais. Então, metamateriais é uma categoria de materiais que não existem, eles são construídos por circulação computacional, e depois a gente já tem algum tipo de aplicação. Ontem, até por coincidência, eu conheci um professor está aposentado na Unicamp, né? Arruda, eu acho que é Roberto Arruda. Depois eu gostei muito da gente, trocou umas ideias, assim, apresentou umas coisas muito interessantes. Ele trabalha com metamateriais. E eles estão fazendo metamateriais
interessantes para aplicação tecnológica, mas está muito no início ainda. E aí ele mostrou como é feita a concepção desses metamateriais. Então, para nós, da teoria de campos, né, ou do eletromagnetismo, os metamateriais começam lá em 1967, com um trabalho do Victor Bezzellaro. Ele introduz uma eletrodinâmica no que ele chama de metamateriais. E são materiais que podem apresentar índice de refração negativo. E ele desenvolve isso, mas fica completamente na base, assim, tudo hipotético. Agora, mais recentemente, praticamente 40 anos depois, no início dos anos 2000, isso começou a ser divulgado. E aí a gente tem hoje muito trabalho sobre metamateriais, que é muito interessante. E esse trabalho aqui do Mickey, ele fala de metamateriais associados à eletrodinâmica massiva, que é justamente a eletrodinâmica de de Broglie e Broca, e com dispersão espacial. Ele mostra, então, uma equivalência entre a eletrodinâmica de Maxwell, no meio condutor, e a eletrodinâmica de Broca no metamaterial. É muito interessante esse artigo, eu tenho a referência dele aqui, mas claro, para estudar esse artigo, seria interessante a gente fazer uma discussão primeiro aqui no curso sobre a eletrodinâmica de de Broglie e Broca, a eletrodinâmica massiva, que a gente vai fazer. Então, estou trazendo esses dois artigos porque eles podem ser, assim, ilustração daquilo que a gente vai estar vendo aqui mais alto. Porque a pergunta que a gente poderia fazer, qual é a motivação para se fazer eletrodinâmica em 5 dimensões? Claro que, de um ponto de vista puramente teórico, a gente tem. Nós estamos muito interessados em unificação. Então, quando a gente fala da unificação de Kaluza-Klein, ela começa em 5 dimensões. Unificar o eletromagnetismo com a gravidade. Mas, mesmo assim, no trabalho do Kaluza, de 1928, no trabalho do Klein, de 1926, não se faz uma exploração muito aprofundada do que é a eletrodinâmica em 5 dimensões. Se faz mais a discussão do que é como unificar, como juntar tudo numa métrica 5-dimensional. Bom, mas, claro, mais recentemente, hoje existe uma grande atividade muito intensa sobre a questão de determinação de limites para a massa do corpo. Então, inclusive na NASA, eles têm todo um arranjo de satélites para poder, e também estudando luz solar, detectar possíveis ligeiras violações da equação de Ampère-Marx, da lei de Ampère-Marx do eletromagnetismo, devido à inserção de uma massa fotônica. Então, assim, não são assuntos meramente acadêmicos, tá? São assuntos de pesquisa atômica. Então, a gente está colocando isso aqui porque pode ser interessante no curso de eletromagnetismo aproveitar o momento para discutir isso aqui. Eu vou deixar essas duas referências, se vocês puderem buscar, a gente vai de alguma forma passar por elas. Depois eu vou trazer uma outra referência que, quando a gente começar a estudar as eletrodinâmicas não lineares, sobre a questão de produção de luz a partir do vácuo, que também são experimentos interessantes feitos com laser de alta potência. Então a gente vai estar chamando a atenção um pouco nisso, né? E hoje então, a gente vai retomar um pouco a nossa discussão. Eu vou pegar aqui as aulas, que eu não preparo muito, a Lauzinha me copiou, só para aproveitar a anotação que eu usei da outra vez, né? A gente fez o seguinte, a gente supôs então, nós estamos partindo então de uma eletrodinâmica em 1 mais 3 dimensões, né? E estamos fazendo a redução dimensional para 1 mais 2 deles, né? Eletrodinâmica 1 mais 2. Então a gente fez a seguinte convenção, fiz o seguinte, o campo elétrico que está em 3 dimensões, né? Nós, quando formos olhar esse campo elétrico em 3 dimensões, a gente viu que apareceria um campo elétrico, que é um vetor em 2 dimensões, acrescido de um escalar, que seria a componente E3, a componente Z do campo elétrico. Para o campo magnético, a gente fez essa associação aqui, eu botava um B, que é um B cursivo para a parte vetorial, mas o que sobra para a gente na eletrodinâmica de Maxwell é o B pseudo-escalar. Aí, na tempo a gente tinha definido, claro, o operador de gradiente em 2 dimensões, é o nosso derivado em x, a derivada em y, e o dual do gradiente, que a gente tinha definido o dual dos vetores, né? dy menos nestes tipos dados, mas algumas relações, não vou recordar aqui, de rotacional do gradiente, do Laplaciano, etc.
né? E aí a gente obteve as equações de Maxwell. Aqui a gente tem aqui Maxwell. E aí, quando a gente fez a redução dimensional, a gente obteve esse conjunto de equações de Maxwell aqui. A divergência do campo elétrico igual a zero. Rotacional do campo elétrico. Lembrando que o rotacional agora é um pseudo-escalar, igualmente derivado temporal. Então, permanece para a Taylor na versão bidimensional. Isso aqui eu posso escrever também, como a gente falou, sobre a forma de uma divergência do dual do campo elétrico ou menos a divergência dual do campo elétrico. Tem várias maneiras de escrever, porque a gente vai aproveitar essa relação que existe aqui entre esses dois operadores. Né? Para definir para vetores em duas dimensões o dual, que é um vetor rotacionado, como a gente falou, de 90 graus no sentido trigonométrico. E depois aqui, a equação de Faraday-Lenz, ou não, Fermat, né? Que é o gradiente dual do campo magnético, igual a 1 sobre C ao quadrado, derivado integral. E aí aqui a gente precisava. O campo magnético é um pseudo-escalar e o gradiente dual é um pseudo-vetor. Então isso aqui dá um vetor, isso aqui é um vetor. Então essas são as equações de Maxwell no nosso mundo. Né? Agora a gente pode da outra vez também generalizar, colocar Maxwell e John-Sykes em 3 dimensões. Aqui. Depois fez aqui uma extensão Maxwell John-Sykes. E aí as equações. Não está precisando das folhinhas não, né, Lógica? Baixa tinha saído e ficou só. Essas são as mesmas equações, só que acrescidas agora. Ter divergência de E mais o Psi. E aí o campo magnético aqui, podemos colocar no meio, né? Cargas e correntes, como só epsilon zero. A equação de Faraday-Lenz não muda, proporcional de E igual a dt. E o gradiente dual P. Acho que eu acabei mostrando no final das contas, esse zeta. Acho que depois pegou. Zeta igual a isso, acho que é esse. Campo dual é o campo dual do campo elétrico. Igual a C ao quadrado. Mais zero. E lembrando que aqui nós temos violação da paridade. O método dinâmico, quando coloca a John-Sykes, ela quebra a paridade, por quê? Porque nas equações de Maxwell, lembrando das equações de Maxwell tradicionais, né? Divergência de E é igual a ρ. Quando eu faço uma transformação de paridade, as coordenadas vão em menos elas e os vetores vão também ser refletidos em menos eles. Então, a transformação de paridade, isso aqui vai em menos nada, isso aqui vai em menos nada muda. E a divergência é um escalar, não muda sobre a transformação de paridade. Depois, quando a gente tem Faraday-Lenz, rotacional de E, igual a menos derivativa de B, isso aqui também não viola a paridade. Por quê? Esse aqui muda de sinal de paridade, esse aqui muda de sinal. Então, no final do dia, esse aqui muda de sinal, esse aqui troca de sinal, mas a gente tem o epsilon. Então, isso aqui é um pseudo-vetor, né? A gente tem, na verdade, isso aqui é dx, né? Não é y. O campo elétrico é um vetor, né? O campo magnético é um rotacional, é um pseudo-vetor. Tá? Então a gente, quando faz a transformação de paridade, é só lembrar que o determinante, né? Quando a gente faz a transformação de paridade, nós temos o determinante, que tem aquele epsilon, que é um pseudo-tensor. Então essa equação aqui não viola a paridade no final do dia, né? Bom, depois, divergência de B igual a zero. Então, o B é um pseudo-vetor, então ele não muda de sinal. Então, esse aqui, sinal menos, esse aqui, sinal menos, mas o campo magnético, apesar de ser
tem um caráter vetorial, ele é um pseudo-vetor, porque ele não muda de sinal por reflexões. Então, paridade é conservada aqui, paridade é conservada aqui. Divergência do campo magnético também, né, sem monopolo. Isso aqui troca de sinal, mas isso aqui não troca. Mas como é igual a zero, essa equação fica invariante. E depois, Ampère máximo rotacional de V, colocar 1 sobre C, a corrente de deslocamento aqui, mais um zero J. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, aqui muda de sinal, aqui muda de sinal. No final do dia, isso aqui é um vetor. Esse muda de sinal, vetor. A J é a densidade, né? A densidade de corrente é por vezes a velocidade das cargas de movimento. Então, isso aqui é um vetor, então no final do dia, isso aqui é um vetor. Então, eu tenho pseudo-vetor, vetor, vetor, vetor. Então, tudo ok sobre paridade. As equações de Maxwell não mudam sobre transformações de paridade. A mesma coisa acontece em duas dimensões espaciais. Lembrando que eu falei com vocês que em duas dimensões espaciais, a transformação de paridade ela não reflete os dois eixos simultaneamente. Por quê? Se eu fizer x que vai em menos x e y que vai em menos y, na verdade, eu estou fazendo, se eu pegar um vetor, né, e fizer a reflexão, componente espacial, x vai em menos x e y vai em menos y, o vetor vem para cá. Então ele sofre uma rotação, não uma transformação de paridade. Ele faz uma rotação de 180 graus. A paridade ela tem que ter determinante menos 1, é uma transformação discreta. Então ou eu reflito o eixo x ou eu reflito o eixo y. Então, por transformação de paridade, né, eu teria que ter, vamos pensar, x vai em menos x e y vai em y. Então, isso aqui é uma paridade em duas dimensões. Então, isso vai acontecer com os verdadeiros vetores. Um vetor, ele vai ser tal, né, que Vx vai em menos Vx, vai seguir esse padrão. O verdadeiro vetor segue esse padrão. O Vy vai em Vy. Então, aqui, quando eu tenho que ddx do EX, ddy do EY. Quando eu fizer a paridade, a derivada em x muda, mas o EX também muda. E a parte de y não muda nada, então essa equação fica invariante. Quando eu fizer a transformação de paridade aqui, então esse cara aqui é um pseudo escalar. O rotacional, então aqui vai ser derivada x do EY, menos derivada y do EX. Por transformação de paridade, esse aqui muda, esse aqui não. Então esse sinal aqui passa a ser mais. E, por transformação de paridade, esse muda, esse não. Esse aqui passa a ser menos. Então, por transformação de paridade, o rotacional vai em menos ele. E esse cara, então isso aqui é um pseudo-escalar, isso aqui é um escalar. Né? No final do dia, isso aqui não tem componente sobrando. Então, isso aqui é um pseudo-escalar, Perfeito. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, as equações de Maxwell em duas dimensões espaciais também preservam a paridade. O eletromagnetismo não viola a paridade. Primeira teoria, assim, violar a paridade isoladamente, interação fraca. Interação fraca, vai fazer 70 anos agora da demonstração. A de Yi Yang, né, que trabalha desde 56 e o Nobel desde 57, pela violação da paridade. As interações fracas. Interação forte não, interação eletromagnética não é gravitacional. Depois tem a discussão de CP, depois que se mostra que a violação de CP interações fracas. Hoje em dia se discute o CP forte, se tem realmente violação de paridade das interações fortes. Aí tem toda a discussão do áxion. Né? Então, o áxion, justamente o áxion eletromagnético, é uma inspiração a partir do áxion da cromatodinâmica quântica. E depois nós temos outros tipos de áxion que a gente chama de AUX, né? Que são as axion-like particles, também que estão muito assim, em voga hoje, sobretudo nos experimentos do LHC, áxions e AUX. Né? Bom, então, agora aqui a transformação de paridade ocorre, por quê? Porque isso aqui é um verdadeiro escalar, mas isso aqui é um pseudo-escalar. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, esse aqui não muda de sinal, mas esse muda. Então, eu mudo, vai aparecer um sinal. Quando eu faço uma transformação de paridade, vai aparecer um sinal menos. E assim por diante. A gente pode fazer a análise, como a gente já falou, lembrando do dual. Né? Então, o dual desse vetor é um pseudo-vetor. Isso aqui é um pseudo-vetor, é um pseudo-escalar. Então, esse termo aqui quebra a paridade, porque isso aqui é um pseudo-escalar, isso é um pseudo-vetor. No final do dia, isso aqui é um pseudo-vetor, isso é um vetor. Mas isso é um pseudo-vetor, isso é um vetor, isso é um vetor. Então, esse termo aqui, termo de Chern-Simons, ele entra para quebrar a paridade. Quebra a paridade aqui e quebra a paridade aqui, porque isso aqui é um escalar, mas isso aqui é um pseudo-escalar. Então, paridade quebrada aqui, paridade quebrada.
Agora, tem trabalhos também, como eu falei com vocês, na década de 90, sobretudo do Nicolaus Macronatos, que são muito interessantes sobre os supercondutores planares, os supercerâmicos supercondutores a altas temperaturas. Você pode fazer uma gentileza para mim? Coloca aí, busca aí para a gente, por favor, Nick Mavromatos, tá? Aí. Assina ele, Mavromatos. Isso deixa uma referência na coisa. Sobretudo os trabalhos que a gente pode botar assim, data, sei lá, 1993, por aí, 1994, alguma coisa assim. Se você acha alguma coisa que eu coloco a referência para vocês, vale a pena ler esses trabalhos também. Como um curso de eletromagnetismo pós-graduação. Vamos aprender coisas de eletromagnetismo, então vamos coisas de 30 anos aí, já para os livros também. Se você achar, depois você me fala, tá? Tchau. Obrigado. Bom, então a gente fez isso da outra vez, tiramos equações de onda, mas quando a gente passou daqui para cá, nós fizemos uma redução dimensional, mas a gente acrescentou um elemento, um truncamento. Nós truncamos, né? Porque a gente deveria aparecer esse campo E nas equações de Maxwell, ele está aparecendo. Nem aparecendo esse campo B, nas equações de Maxwell com dimensões. Então a gente truncou. Nesse truncamento a gente zerou o escalar elétrico e o vetor magnético. Então, quando a gente passou de 4 dimensões para 3 dimensões, a gente teve as equações. Essa é a versão tradicional das equações de Maxwell, e aqui Maxwell tinha saído com 2 dimensões espaciais. Mas a gente jogou fora tudo isso aqui. O que a gente jogou fora? Porque isso aqui pode ter alguma fenomenologia, alguma coisa que a gente pode identificar em algum material planar, né? Vamos apagar aqui, vamos agora retomar, apagar o que eu posso apagar. Eu vou apagar isso aqui. Achou alguma coisa, Joaquim? Estou procurando, todavía no. Mavromatos no, ¿no? Nico Mavromatos. Acá encontré, pero es una lista de anterior acá. Faz assim, quer ver? Eu geralmente boto assim, vai lá na busca. Você está com inteligência artificial, né? Que eu nem mexo com isso, mas você deve mexer pra caramba, né? Encontré esta só. Vamos ver, porque aí se você vai achar com inteligência artificial, você vai achar fácil. Es una lista de referencias de Tá certo. Não, esse é antigo, 1991. Bota Height C Superconductive. Esse aqui que você. É Mavromatos. 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 Isso, Mavromatos. Com B chica, né? Bota assim, Mavromatos. Está bem escrito assim? Sim, Mavromatos, isso. Aí você pode botar assim, Planar Superconductivity, supercondutividade planar. Bota assim, Planar Superconductivity. Vamos ver se a gente... Cupratos, cuprates, né? Bota lá alguma coisa, vamos ver se a gente acha. Então, eu queria dar a Gauge Models, Superconductivity, esse aí, esse artigo do Dory com Mavromatos. É esse que eu faço? Esse artigo aqui, deixa eu botar aí. Então, esse artigo aqui, para ilustrar isso aqui, é o artigo do Victoria. Superconductivity and superconductivity and two Superconductivity without parity or time reversal. Physics Letters B. Oi? Physics Letters B. Volumen 250. Então vamos lá. Physics Letters B. B. Volumen 250. Dois? 250. 250. Issue também. Issue 1, 2. Esse aqui é de 1990. 1990, tá? Página 107 al
Página 107 a 16. 107, né? 107 a 116. Tá bom, só um pouquinho. O volume é 250. Sim. Tá. Então, vocês quem quiser dar uma olhada, esse artigo é interessante, porque aí sim é o uso maciço de eletrodinâmico de macro transference, né? Só que ele faz uma modificação, ele quer dizer, ó, without parity violation. E aqui a gente tem with parity violation. O que ele faz para tornar o elétrico? Porque ele fala, as amostras supercondutoras não demonstram violação de paridade. Então, como é que essa eletrodinâmica que quebra a paridade vai se encaixar para descrever uma supercondutividade que não quebra a paridade? E aí ele faz uma modificação do setor fermiônico, no setor de elétrons. Porque aí tem uma discussão muito séria do que é realmente, quando a gente fala de elétron planar, o que é o elétron planar? É o elétron em duas componentes, né? Mas aí tem duas maneiras de representar o elétron em duas dimensões que não há em três dimensões. Quando a gente fala do elétron nas três dimensões espaciais, a gente, o elétron de Dirac, pode ter o elétron de Majorana, pode ter o elétron e o fermo de Weyl. De verdade, né? Não é o elétron de Majorana, é o neutrino de Majorana. A gente tem várias categorias de fermos em 4 dimensões, né? Espaço-temporais, mas em 3 dimensões espaço-temporais, eu tivesse que dobrar a representação fermiônica. Eu vou ter que simular que o férmio tem 4 componentes para poder recuperar a paridade. É isso que ele faz nesse trabalho aqui. E aqui também vocês vão encontrar os trabalhos precedentes do Mavropatos com Dory. Então vocês podem. É um assunto bastante interessante para ilustrar a eletrodinâmica de macro. Então, só para. Obrigado, tchau. Obrigado. Bom, vamos agora falar do que a gente truncou. O que sobrou do truncamento. A gente fez da outra vez, né? As notinhas da. Outra vez, quando a gente truncou, a gente pegou essas equações. A equação de Gauss, né? Quer dizer, Gauss 1. Essa não mudou. Gauss 1 mais 3, ela vai diretamente em Gauss 1 mais 2. Lembrando por quê? O nosso esquema de redução dimensional, quando a gente pega aqui a divergência aqui do campo elétrico, divergência do campo X, derivada de Y, mais derivada Z de EZ. Claro que a nossa componente Z, ela não é zero, é menos o gradiente do potencial, menos a derivada temporal AZ. Então, toda derivada em Z desaparece. A gente supõe que nada depende da coordenada Z, tudo só depende das coordenadas X e Y. Então, esse termo desaparece. Então, a minha divergência ela cai diretamente na divergência de duas dimensões. É X pequeno, é Y pequeno. Isso aqui desaparece. Mas o campo elétrico, a componente Z dele desaparece. Quando a gente identificou o potencial vetor de 1 mais 3 dimensões, isso aqui vai ser um potencial vetor em 2 dimensões, e a terceira componente, que é o AZ, não sei se na aula passada chamei a atenção dele, não botei, mas vamos dizer, a terceira componente dele pode ser um potencial, que vai ser um escalar. Isso aqui, do ponto de vista do mundo planar, quando eu faço rotações no plano, a componente Z fica insensível, então ela se comporta como um escalar do ponto de vista das duas dimensões espaciais. E esse AZ aqui, sei lá, a gente pode chamar de um tipo. Então, aqui vai aparecer essa componente Z, ela vai acabar, esse aqui desaparece, isso aqui vai ficar dentro desse potencial aqui, tem um potencial escalar novo. Bom, então isso acontece com a equação de Gauss. Quando a gente foi para a Faraday-Lenz, a gente ficou, de computacional, ficou o seguinte, Faraday-Lenz. Faraday-Lenz. Aquela seria 2. Então ficou, na verdade, o gradiente do escalar elétrico igual a menos derivada temporal do campo magnético vetorial. Então, não é o pseudo-vetor que sobra para a eletrodinâmica de Márcio. Márcio utiliza esse pseudo-vetor. Aqui, o que nós tínhamos truncado era esse vetor magnético e essa escalar, essa componente escalar do campo eletrotático. Então, isso aqui é a primeira equação de Faraday-Lenz. Depois, claro, então Faraday-Lenz reduz a isso, mas é que a gente tem. Ganhamos isso aqui também. Rotacional de E igual a menos derivada temporal de V. Então, isso aqui é o que sobrou para nós.
Isso aqui é o que nós tínhamos truncado. Então, aqui houve truncamento. Essa parte da equação foi truncada. Foi truncado que eu declarei. Bom, eu vou reduzir. O que sobrar, eu quero ver se eu consigo extrair só o máximo puro da eletrodinâmica em 4 dimensões. O máximo puro que a gente extrai está ali, sem o Chern-Simons lá. O que sobrou, eu vou truncar. Vou esquecer do escalar elétrico, vou zerar o escalar elétrico, vou zerar o vetor magnético. Depois da divergência do campo magnético, né, a gente vê, vou botar aqui, Gauss magnético. Mais 3. Então a gente vai ter derivada x, né? Vamos dizer assim, da componente x, derivada y da componente y, derivada z da componente z, isso igual a zero. Então vai sobrar para nós, obviamente, a derivada, tudo que é derivada z é zero. Então isso aqui não vai aparecer, então isso aqui já foi embora. Aí, esse dx, vamos lembrar, é o rotacional, é a componente x do rotacional. Então, o que isso aqui é? A componente x do rotacional seria dy do AZ menos dz do AY. Derivada z não tem, mas derivada y não tem. E o AZ nós tínhamos chamado de π. Então, esse cara aqui vai ficar dx, né? E o bx é dy do AZ. Mais dy. Agora, quem é o BY? A gente vai ter nosso campo magnético, componente Y, em 4 dimensões, derivada Z do AX menos derivada X do AZ. Então, derivada Z é zero. E aqui vai ficar menos a derivada X do I. Então, assim. Então, a gente vê, supondo que esses campos todos aqui têm um componente bem comportado, do ponto de vista das derivadas segundas contínuas, identicamente nulo. Então, a gente não ganha Gauss, não tem Gauss magnético. Claro. Não tem nem lugar, porque o campo magnético dele sobra, ele é um escalar, então eu não posso tirar a divergência do seu escalar. Então a gente perde essa informação naturalmente na redução dimensional. E aí depois a gente tem o Ampère-Maxwell, vou botar aqui Ampère-Maxwell, mais 3. E aí a gente tem as equações do rotacional do campo magnético, que a gente na aula passada. Vão ficar assim. Aparecem essas aqui. O rotacional, o campo magnético percussivo, o mundo bidimensional, como sobre C quadrado, derivada temporal, campo elétrico escalar, e aparece normalmente a paralelamente, a Ampère-Maxwell, gradiente igual ao D, como 1 sobre C quadrado, derivada temporal. Então, isso aqui, essa aqui tinha sido trocada, né? Essa aqui, o que sobrou para nós foi isso aqui, né? Gauss, paralelentes, Ampère-Maxwell. Então, essas equações aqui foram as equações que ficaram de fora. Essa equação ficou de fora. Esse sistema aqui é bem interessante, então. A gente não tem informação sobre divergência, mas a gente tem informação sobre o gradiente dual e sobre o rotacional do tempo. Então, o que sobra daqui são esses dois campos aqui que a gente pode ver, então pode tentar tirar. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Tirar a equação de ondas. Eu derivar essa equação aqui em relação ao tempo, eu vou ter duas derivadas temporais do campo B. Então, você vai dar um sinal de alguma equação de onda com a derivada segunda temporal. Quando eu tirar essa derivada aqui, vai aparecer o gradiente do rotacional, que é o laplaciano. Então, a gente mostra imediatamente que o D'Alembert chama de V é zero, que a gente pode tirar a equação de onda do campo elétrico. A derivada temporal aqui vai dar uma derivada segunda temporal, a derivada temporal de B aqui é o gradiente igual, o rotacional do gradiente igual, dá o laplaciano também, e aí a gente põe esses campos aqui, então, também estão satisfazendo, né,
as equações de onda tradicionais. O que a gente poderia fazer? Que tipo? Então, o que isso aqui está descrevendo para nós? Isso aqui está descrevendo para nós algum tipo de excitação vetorial. Agora, claro, quando eu fizer a redução dimensional, aqui tá certo, porque rotacional aqui, esse rotacional aqui é bidimensional, portanto ele se comporta como um pseudo-escalar, como um escalar. Nesse caso aqui, como B é um pseudo-escalar, então você vai se comportar como um escalar e isso aqui é um escalar. Então, o que ficou, quando a gente faz a redução dimensional da corrente, o que eu tinha na Ampermat era o seguinte, vamos voltar para o Ampermat no quadro dimensional, rotacional de B, 1 sobre C ao quadrado, B temporal do E, mais π certo J. Então, essa corrente aqui, ela tem componente X, componente Y, e a componente Z dela, né, aquele corpo, né, a componente Z da velocidade. Então, essa corrente aqui, ela também vai se decompor numa corrente bidimensional e numa corrente escalar. Ele pode chamar, sei lá, de uma corrente escalar. Aqui, sei lá, delta, chama de delta. Então, deveria ter uma fonte aqui também, né? Se a gente fizer a redução dimensional da corrente também, que a gente reduziu no vácuo. E aí a gente pode ver que tipo de matéria ou que tipo de formação que a gente pode ter no plano, que tipo de excitação que pode formar uma corrente que vai gerar esses campos aqui. Então a pergunta que eu deixo, né, quer dizer, a questão que fica aqui, fica uma sugestão, uma tarefa aí para ser pensada, né? Possível, então, buscar alguma fonte 2D, uma fonte de matéria, 2D, possa gerar campo de Ampermat em duas dimensões. Então, a questão a gente fez isso, né, pressupondo uma geometria euclidiana. Sim. Se a gente estivesse em duas dimensões, mas com uma geometria não euclidiana, Um torus, por exemplo, né? A gente ainda não teria lei de Gauss? Não, lei de Gauss não. Não vai aparecer de jeito. Porque se você for para duas dimensões, você vai botar métrica. Você vai colocar uma métrica que depende de duas coordenadas e, digamos, a lei de Gauss é um escalar. Então, quer dizer, não tem como você sair de um espaço curvo, de um plano curvo e esse escalar gerar alguma coisa, tá certo? Mas é uma boa pergunta. Acho que a sua pergunta fica como tarefa. Você já está interessado, o Pedro já me falou que tem vontade. Você está interessado também naquela questão de estudar eletromagnetismo em variedades não orientáveis, tipo a garrafa de Klein, tipo a fita de Möbius, né? Eu acho bastante interessante. É uma eletrodinâmica no espaço não orientável. Como ficam as equações de Maxwell? Se o espaço agora é não orientável, porque a gente precisa de orientabilidade para poder definir fluxo. Porque a noção de fora e dentro, ela está implícita dentro da noção de orientabilidade. Se eu perco a orientabilidade, o que é dentro e o que é fora? É bom que o mundo fica mais inclusivo, né? Não tem caixinha nem dentro nem fora. Mas tudo bem, acho que o Pedro então está com uma proposta interessante de estudar. Acho que se isso aqui sair do curso, algum pequeno estudo sobre isso, vai ser um grande avanço. Eletromagnetismo em variedades, espaços-tempo não orientados. Agora, a questão que você coloca aqui pode ser bastante interessante também, né? Como escrever? Tem mais alguém aqui que quer? Alguém aqui trabalha em computação, relatividade geral, cosmologia? Não sei, então. Mas
porque seria interessante escrever, né? Então, redigir, ou sei lá, transportar as equações de Maxwell mais 2D para newtons. Vamos imaginar que o meu espaço, como o Pedro falou, o espaço-tempo deixa de ser plano e agora eu vou imaginar um torus, né? Que é aquela cosquinha, né? O planetzinho, né? Então, como é que eu vou escrever as equações de Maxwell agora no torus? Eu tenho a métrica do torus, digamos, não é nada difícil, mas tem um procedimento. Então, vale a pena ser um procedimento. Se a Vanessa quiser pensar sobre isso, e trouxer para nós depois algumas palavras sobre isso, como você coloca as equações de Maxwell em cima do tópico multidimensional, que é bastante interessante, porque afinal de contas, né, já houve o prêmio Nobel pelos isolantes só pelos materiais topológicos, né, e um dos materiais que deu o prêmio Nobel foi justamente a rosquinha, né, a rosquinha eletromagnética, né, o torus, né. Então seria interessante estudar as equações de Maxwell em cima de um torus. Uma coisa que é factível, não tem dificuldade, para quem sabe acoplar eletromagnetismo como uma métrica, é só depois definir, porque escolher as coordenadas corretamente, que vai ser coordenada cartesiana, e a métrica que define o torus. Então, boa sugestão. Estou observando que assim, a minha proposta do curso é a gente buscar coisas mais avançadas, né? Retomar o eletromagnetismo. A gente vai precisar muito para isso ter paper, né? Quer dizer, olhar papers aí daí, porque a gente vai estar trabalhando em cima de pesquisa em andamento e não em cima do Jackson, desses livros que já são cristalizados aí há 40, 50 anos. Tem livros de eletromagnetismo muito recentes, muito bons. Eu posso mandar para vocês, eu vou anotar que vão escrever nesse final de semana. Eu tenho um colega que fez a CISA comigo, e ele hoje é professor da Universidade de Padua. Alguém tem uma cantinha para me deixar? Só para eu anotar aqui para eu não esquecer. Só um minutinho, só para eu anotar isso para eu não esquecer. Esse meu colega de Pablo, ele escreveu esse livro muito bom. O Slash dele. Não vou usar nada. E o livro dele é muito interessante, ele tem um capítulo que ele devota a uma coisa que é muito discutida hoje em dia, que seria o eletromagnetismo gerado por uma partícula carregada de massa zero. A gente não consegue, né? Na natureza não existe nenhuma partícula que tenha massa zero e que tenha carga. Todas as partículas de massa nula conhecidas são sem carga, por acaso ou não. Tem um princípio por trás disso. As partículas carregadas, em geral, têm massa, não necessariamente. Todas as partículas carregadas, com isso tem quartos, leptons, tudo bem. Mas as partículas neutras que nós conhecemos, fóton, por exemplo, neutrino, todas essas partículas neutras, ou neutrino tem quase massa zero, né? Pequenininha, mas o fóton tem massa zero. Então nós não temos exemplos na natureza da relação entre carga e massa. Em geral, a gente imagina que aonde tem carga, deve ter que ter massa. A gente não consegue a existência de carga sem massa. Porém, na matéria condensada, aparece, como a gente já falou aqui na primeira aula, sobre a questão da fracionalização, na matéria condensada aparecem excitações eletrônicas de massa zero. Então a gente pode ter, quando tem esse fenômeno da fracionalização, que o material puramente eletrônico, ele apresenta dois tipos de excitações que se propagam. Os hólons, né, que são as partículas que não têm carga, mas têm spin, as partículas que têm carga, mas não têm spin, e os hólons e os spinons. Os spinons têm spin meio e carga zero, e os hólons têm carga e não tem spin. Então é como se o elétron jogasse a carga dele para um tipo de excitação e o spin dele se separa da carga para outro tipo de excitação. E aí, nesse caso, a gente fala de partículas de carga zero, partículas de massa nula carregadas, né? Então é interessante. E aí desenvolve quais são os problemas que a gente encontra nas equações de Maxwell, se a fonte, né,
que a fonte que vai ser a fonte eletrônica, né? Que é psi barrado, gama mi psi, né? Ou se a gente quiser a densidade aqui, né? Psi W psi, porque a fonte é o campo do elétron. E a fonte das correntes aqui é psi W entre gama psi. Então a gente tem aqui essas partículas que são massivas e carregadas, é o elétron. Mas o que acontece agora se, por exemplo, o elétron perder, a gente é um tipo de massa, não tem um elétron, mas tem uma partícula de spin meio carregada, mas sem massa. E aí, quais são os problemas que a gente tem na propagação do sinal? Então isso é bem interessante esse livro. Então tem os livros de eletromagnetismo que conseguem, até porque tem o JACS, não é muito conhecido, né? Na Europa o pessoal não usa o JACS é coisa de americano. Eu lembro quando eu cheguei lá para fazer o doutorado, me perguntaram que curso de eletromagnetismo que eu tinha feito no Brasil, então ele tinha feito o Jackson, né? Tinha gente da banca que nem conhecia o Jackson. Então, assim, não é um livro, o Jackson é bom, mas assim, não é essa coisa universal. Na Europa tem muitos livros alternativos de eletromagnetismo muito bons. Esse livro, e os mais recentes que eu tenho dois, tem um também que é de Cambridge, que é muito, muito bom. Né? Então, eu vou passar para vocês, eu anotei aqui para não esquecer de mandar nesse fim de semana, os PDFs. Eu tenho os PDFs de livros, eu mando para vocês, que são referências boas. Bom, então, assim, a gente vai tentar deixar aqui no curso coisas mais, assim, para vocês pensarem também, né? Lista de exercício, lista de tarefas opcionais, faz quem quer, faz quem quer, não precisa se preocupar de entregar nada, mas é para vocês desenvolverem a habilidade, né, ou também a sensibilidade para ver o que está acontecendo de novo no eletromagnetismo. Então, tudo bem, a gente queria falar de redução dimensional, basicamente eu acho que pode ser esse trabalho aqui do Mavromatos, pode ser interessante para rever um pouquinho a aplicação de Master Transcycles, né, no caso dos supercondutores. Depois, o que mais que a gente pode falar? Bom, se a gente quiser falar rapidinho, isso aqui é imediato, no eletromagnetismo, no eletrodinâmica, em uma dimensão. Então, se eu estou em uma dimensão espacial e uma dimensão temporal, né? Só tem isso aqui. Então, claro que eu não posso mais falar não tem mais rotacional. O rotacional desaparece. Porque o rotacional pressupõe transversalidade. Mas se eu estou em uma dimensão espacial, não tem nada transverso, só tem tipo longitudinal. Em uma dimensão eu não tenho como agir nas dimensões transversas. Em duas dimensões, a gente ainda tem, né? Então, a gente vai poder pensar. Então, o meu campo elétrico, né? O meu campo elétrico bidimensional, que vai ser menos o gradiente do potencial. O gradiente agora é só ddx, né? Então, vai ser a derivada x do potencial φ menos a derivada t do potencial vetor A, que é o x, só tem uma componente. E o campo magnético, né? Que seria rotacional em duas dimensões. Rotacional em duas dimensões, em uma dimensão espacial não tem. Então, o campo magnético seria identicamente zero. Tem como, tem ddx do AY menos ddx do AY. Só tem campo elétrico. Então, a lei de Gauss fica o quê? Divergência do campo elétrico. E sabe, a divergência do campo elétrico é simplesmente isso aqui, é dx do x igual a pouco. Não tem rotacional do campo elétrico, então não tem Faraday lens, não tem campo magnético nenhum e na minha equação de matemática eu teria rotacional do campo elétrico, também não tem. Então o rotacional do campo elétrico é zero porque não tem rotacional. Eu teria 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico, mais a corrente. Só tem tudo uma componente. Então, se eu tiver no vácuo, a derivada temporal do campo elétrico é zero. Portanto, o campo elétrico é estático. E derivada espacial é zero. Então, o campo elétrico é constante no tempo e no espaço. Então, não tem propagação. Então, se a gente estiver falando de uma eletrodinâmica no vácuo, com uma dimensão espacial apenas, a gente não tem onda, porque não tem campo para se sustentar. No vácuo, tudo é estático. Claro, agora, se eu tiver corrente, aí sim, eu posso, o campo vai ser uma medida da corrente. Eu posso determinar o campo, né? Aqui a parte americana aqui da densidade de carga. Então, por exemplo, se a gente tiver uma carga frutiforme, então, meu mundo é esse mundo unidimensional, eu tenho a origem aqui, vamos dizer que eu tenho uma carga aqui na origem. Então, minha equação aqui vai ser ddx, né? Do Ex igual a ρ, aqui, delta de x, né? Delta de tirar, que a carga está centrada na origem, digamos assim. Então,
E é isso aqui, é menos gradiente, então eu vou ter menos laplaciano, menos a derivada temporal segunda, a derivada espacial segunda do potencial φ, vai ser Q sobre y0 delta de x. E aí a gente se pergunta qual é a função de x, cuja derivada segunda é o delta de Dirac. Então eu poderia pensar, o delta de Dirac já é a derivada da função de grau. Então, esse delta de Dirac eu posso escrever como sendo ddx de θ de x menos θ de menos x. Então, se eu derivar isso aqui, vai me dar delta vai me dar 1 meio. Então, isso aqui sobre 2, quer dizer, a derivada da função de grau, da função de Heaviside, né? Dessa forma aqui, ddx é θ de x menos θ de menos x. Isso aqui é 1 para a direita e menos 1 para a esquerda. Então, se eu derivar isso aqui, onde é isogâmico justamente o delta. Isso aqui é o delta de Dirac de uma dimensão. Mas agora, então eu tenho que a derivada primeira é o θ. Então, quer dizer, qual é a função aqui? A solução para a função φ vai ser a função módulo de x. Como se o meu potencial fosse alguma coisa do tipo Q sobre 2ε0 módulo de x. Se eu derivar essa função aqui 2 vezes, né, eu vou obter justamente isso aqui. Então, o meu potencial agora, a gente está vendo, ele cresce para a origem. Então, à medida que a carga vai se afastando, o potencial vai se tornando cada vez mais intenso. O campo fica constante. Então, se eu vou para cá ou vou para lá, o campo elétrico ele é constante em x. E o potencial ele cresce linearmente em x. Então, se o potencial cresce, eu tenho claramente um fenômeno de confinamento. Então, vamos dizer, a eletrodinâmica mais um dimensões, ela apresenta um confinamento. Por quê? Porque eu tenho um potencial que cresce. Então, se tiver uma interação, quer dizer, o potencial coulombiano, em vez de ser 1 sobre x, ele passa a ser módulo de x. Então, à medida que as cargas, né, se atraem, se eu botar uma carga positiva e uma carga negativa, à medida que eu tento afastá-las, a energia de interação fica cada vez maior. Então, só que, claro, a gente gostaria de ter isso no confinamento de quarks. Só que, justamente por causa do aspecto topológico, em 3 dimensões espaciais, não dá confinamento. Então, 3 dimensões espaciais com confinamento na QCD, ele é um fenômeno muito mais complexo, né? Que até hoje não tem uma prova do confinamento. Até hoje, o confinamento, a gente teve vários indícios de que a gente está chegando próximo da compreensão de um confinamento. O mais próximo possível que a gente chegou de uma situação de confinamento na QCD foi usando a QCD em ambientes supersimétricos, inversão cenários supersimétricos. Aí isso aconteceu no final da década de 90, né, com os trabalhos do Witten e do, basicamente isso aí, Witten e Zyberg, que mostraram que no caso de super Young Mills n igual a 2, a gente se aproxima, tem um mecanismo que pode induzir o confinamento através da presença de monopólio. Uma situação muito mais, assim, muito mais complexa, né? Quer dizer, se provou o confinamento? Não. Tem um indício, né, de que da onde possa ter o confinamento. Mas em uma dimensão, né, o eletromagnetismo, né, se a gente for escrever as equações de Maxwell em 2 dimensões, é isso que a gente escreveu aqui. Não tem mais nada. E aí, automaticamente, o potencial é confinante. É só chamar a atenção disso aí. Agora, claro, a gente pode também deixar ela como tarefa, né? Se alguém quiser fazer essa tarefazinha, né, só para treinar alguma coisa, reduzir, quer dizer, fazer a redução dimensional de 1 mais 2D para 1 mais 1D. E chegar a essas equações de Maxwell aqui, né? Então, sair de uma eletrodinâmica, né? Sair de uma eletrodinâmica de 1 mais 2D para 1 mais 1D. Então, lembrando aí que a gente vai ver o campo, a gente agora tem 2 dimensões, então aqui o meu campo elétrico o meu potencial vetor magnético quando eu reduzir para cá, eu vou ter a componente é x, né? Mas teria a componente é y. A componente é y é zero, não tem componente y. Né? O que vai sobrar aqui? No campo magnético é um rotacional e vai para zero. E aí vocês podem fazer a redução dimensional das equações. Tá legal. Então eu só queria chamar a atenção desses detalhes. Né? Agora eu vou pensar na questão de subir a dimensão.
teses que a gente fez aqui sobre eletrodinâmica foi assim, então aqui a tese do Miller e a tese, duas teses que eu mandei, a do Miller e tipo de eletrodinâmica em 2 dimensões, do Ricardo Pascoal. Para vocês, quem quiser treinar um pouquinho mais de eletrodinâmica planar, né, ver várias coisas, tipo estudar as funções de Green, estudar o problema da transmissão de sinais, né, tudo isso está na tese do Miller e na tese do Ricardo. Agora a gente vai falar de uma oxidação. Eu não vou reduzir, vou subir a dimensão. Então a nossa ideia é exatamente como está lá no paper do item Key Design, né? Que é tentar descrever uma física de um supercondutor topológico aqui no nosso mundo a partir de uma física que seria uma eletrodinâmica de Chern-Simons em 5 dimensões. Mas vamos primeiro ver como é que ficaria Maxwell em 5 dimensões. Então aqui nós temos, né, T e X, X, Y, são as coordenadas cartesianas. E aqui a gente vai ter T, então tem X, Y, Z e W, é uma componente estudada. Mas claro, o vetor, né, qualquer espaço de dimensão, qualquer espaço de qualquer dimensão, a gente sempre pode definir o vetor. Só quem lembra da definição do que é um manifold diferenciado, a gente introduz a noção de cargas, a noção de curvas, a noção de vetor tangente. Então a gente sempre pode introduzir vetor. Então, claro, vamos pensar que se o vetor, o nosso vetor campo elétrico é esse aqui, né, em 4 dimensões, espaços temporais. Aqui eu vou ter um outro vetor, nossa, vai ser um vetor em 4 dimensões, aqui é 3 dimensões espaciais, e aqui são 4 dimensões espaciais. Vamos chamar esse vetor agora aqui de E. Vou ter que usar a mesma notação pura, mas não tem nada mais a ver com aquela eletrodinâmica de 1 mais 2. Aí o campo magnético. Então, quer dizer, quando eu pego um vetor para gerar uma componente, quer dizer, gerar um vetor de dimensão mais alta, eu simplesmente tendo a dimensão. Quer dizer, a oxidação do vetor é simplesmente introduzir uma coordenada extra nesse caso, né? Mas o campo magnético aqui tem que ter um pouquinho mais de atenção. O campo magnético está aqui, ele tem que ser um vetor. Mas ele é definido como um rotacional. Então, B é rotacional de A. Então agora, meu potencial vetor, vou colocar aqui, deixa eu colocar isso aqui só. Nós vamos começar pelos potenciais. Então, nós temos o potencial escalar aqui. O potencial é um escalar. O potencial escalar. Então, sendo escalar, ele não vê a dimensionalidade, ele não tem nenhuma rotação. Mas o potencial vetor, né, a gente vai dizer, eu vou dizer que ele, em 4 dimensões ele vai ser, vamos chamar ele de A. Chamar assim de um A também, meio gótico. Então esse cara aqui vai ter 4 componentes espaciais. Então ele vai ser AX até a W, né? Algo assim. Tá certo. Então o campo elétrico, né? Vai ser em 5 dimensões agora, né? O campo elétrico vai ser menos o gradiente de φ menos a derivada temporal do A. Então, nós vamos ter o campo elétrico normalmente vetorial. Então, a gente agora a derivada temporal do AW vai ser a 4ª componente. E aqui vai ficar um D de W. Agora, o campo magnético ele é rotacional de A. Só que, o que é o rotacional agora, né? Em 3 dimensões a coisa é muito simples, porque eu tenho x, y, z, ddx, dy, dz. Então eu faço as combinações, dx a y, dy a z, dz a x menos dx a z, e dx a y, dx a y menos dy a x. Agora aqui a gente tem 4 derivadas aqui e 4 componentes aqui. Então a gente vai pensar o seguinte, o rotacional tem que medir alguma coisa que é transversa. Então a definição que a gente vai encontrar para subir o campo magnético, né, esse rotacional aqui, o que é o rotacional? A gente tem que pensar o que seria o rotacional de um vetor nesse mundo quadridimensional. Então o vetor. Vamos pensar, eu tenho, como é que a gente constrói o rotacional? Usando o leve típica. Se eu estou agora em 4 dimensões espaciais, o leve típica vai ter que ter 4 índices. O índice I, J, K, F.
onde I, J, K e L variam de 1 a 4. Naquele expediente, o que é o LG? Todas as permutações cíclicas valem 1, todas as permutações que não são cíclicas, as permutações ímpares, valem menos 1, e repetido, como ele é totalmente assimétrico, qualquer veja, qualquer coincidência de índices dá zero. É típica tradicional, né? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 2, tudo é 1. E depois as outras ímpares são menos 1. Então, o que a gente faz com 3 dimensões para definir o rotacional? É I, J, K. Leve típico de 3 dimensões tem 3 índices. Um índice eu contraio com a derivada. O outro índice eu contraio com o vetor. E me sobra um índice. Esse índice que sobra dá o caráter vetorial do rotacional. O nosso rotacional de V, no final do dia, tem componente I. O meu rotacional é um vetor, ou pseudo-vetor, em 3 dimensões espaciais por causa desse joguinho de índice. Uma derivada vai para cá, um índice vai para a derivada e o outro índice é absorvido pelo vetor. Me sobra um índice, então me dá um caráter vetorial. Aqui, eu vou ter que jogar uma derivada e uma componente do vetor. Então, vão me sobrar 2 índices, que são antissimétricos. Então, o que eu vou definir como rotacional em 3 ou 4 dimensões espaciais é um tensor, é uma matriz antissimétrica de rank 2. Então, o nosso rotacional aqui, então, esse meu B, vamos chamar agora esse meu B aqui, ele vai ser, vamos dizer assim, um BIJ, que é rotacional, então vai ficar F, IJ, KN, DK, esse AR. Vou fazer o seguinte aqui, vou chamar esse campo de F, vou dar um pouco da anotação. Esse campo aqui. Vou usar essa anotação para as 5 dimensões. Bom, então, o meu campo magnético agora, ele passa a ser uma matriz antissimétrica de rank 2. Portanto, o meu campo magnético agora, ele não vai seguir as 4 componentes, ele não é um vetor, ele não tem 4 componentes, como os 4 componentes do mundo euclidiano de 4 dimensões. Como isso aqui é uma matriz antissimétrica, né, ele vai ter 6 componentes, né? Matriz antissimétrica, a diagonal toda é 0 e a diagonal inferior repete a diagonal superior com sinal menos. Então, se a matriz é antissimétrica, ela vai ter 6 componentes. Então, o rotacional tem 6 componentes. É essa matriz 4x4 antissimétrica. Então, o nosso campo magnético agora, né? Uma matriz 4x4 antissimétrica. Tem 6 componentes independentes. Deixou de ser um vetor. Então, isso acontece com o campo magnético, né? O campo magnético ele vai absorvendo sempre o tensor de Levi-Típica. E aí, um índice vai ser contraído com a derivada e o outro índice com o próprio vetor cujo rotacional eu estou buscando. Então, vão sobrar, se eu tiver em D dimensões, o meu rotacional ele vai ter, se eu tiver D dimensões, ele vai sempre usar, vai deixar 2 para saturar. E vão sobrar, então, D menos 2 dimensões. Então, de fato, né, se eu estou agora nesse mundo aqui que é 4-dimensional, então vão sobrar, vão sobrar 2 índices. Então, ele vai ser o que a gente chama de uma forma diferente, é uma forma, né? Nesse caso aqui é uma matriz de rank 2, é uma 2 forma. Se eu tiver, por exemplo, em 6 dimensões, eu vou ter 5 índices aqui, 5 índices espaciais, vão sobrar 3. Então, a gente vai ter sempre uma espécie de uma D menos 2, né? D menos 2 formas. O que é D? D é um número de dimensões espaciais, né? Então, nesse caso aqui, as dimensões espaciais são 4. 4 menos 2 dá uma 2 forma. 2 forma, o que é a 2 forma? É uma matriz antissimétrica. 3 forma é um tensor completamente antissimétrico de rank 3. Claro que as 3 formas em 4 dimensões, no nosso mundo tridimensional, acabam sendo equivalentes ao vetor. Se eu pegar uma 3 forma, o que é um tensor? Vou pegar um tensor T completamente antissimétrico de rank 3, né?
Então ele vai ter as mesmas propriedades que o leve típico. Então eu posso sempre escrever esse tensor como sendo leve típico vezes um escalar. Então uma transforma no mundo tridimensional acontece de ser um escalar. Mas, por exemplo, uma transforma no mundo quadridimensional, ela vai ter quatro, vai ser, se eu estiver no mundo quadridimensional, espacial, como aquele ali, né? Se tiver um mundo assim, T, I, J, K. Se eu estiver no mundo quadridimensional, eu posso usar essa relação de I, J, K, L, e aqui colocar um vetor TL. Então, uma transforma no mundo de 4 dimensões espaciais, I, J, K variando 1, 2, 3, 4, é equivalente a um vetor. Mas no mundo tridimensional é equivalente a um escalar. Então a gente tem essas formas diferentes. Isso é muito importante, né? Esses tensores antissimétricos, porque os tensores antissimétricos eles carregam muita informação sobre a dimensionalidade do espaço-tempo. Então é muito comum, por isso que a gente, quando estuda geometria diferencial, a gente estuda muito as chamadas P-formas, né? Porque as P-formas são todos aqueles tensores, né? Uma P-forma, um tensor de rank B, tem P índices, completamente antissimétrico. Isso aí é muito ligado à dimensionalidade. Então, o nosso campo magnético agora vai se comportar como um vetor. Desculpa, como um tensor, como uma matriz, né? Antissimétrica de rank 2. Eu vou pensar como é que a gente pode ir aumentando as equações de Marx. Então, a primeira equação de Marx seria a divergência. Né? Então, essa equação aqui dá para a gente facilmente escrever. Divergência, botando vá. Divergência do campo elétrico igual a zero. O campo elétrico agora é um quadrivetor e eu vou tirar a divergência desse quadrivetor, que é um escalar. Então a equação de Gauss ela é sempre um escalar, ela é inerte do ponto de vista da dimensão. Qualquer que seja a dimensão, eu vou manter isso. Agora, o primeiro cuidado que a gente vai ter que ter é com a equação de Faraday-Lenz. A equação de Faraday-Lenz que a gente deriva no nosso mundo tridimensional, a gente deriva a partir de quê? A gente deriva a partir da definição dos campos, né? O campo elétrico, elas não são equações, né? Que dão, vamos dizer assim, ela depende de uma configuração de cargas e correntes. Uma rotacional diária. O que a gente faz para tirar a Faraday-Lenz? A gente tira o rotacional do campo elétrico. O rotacional do gradiente é zero, o rotacional de A é B. Então, fica rotacional do campo elétrico menos ddt de B. E a outra equação de Gauss, a divergência de B, é a divergência do rotacional, que dá zero. Então, a gente tira Faraday-Lenz e Gauss magnético pela própria definição dos campos. Né? A gente não precisa ter fontes, né, para tirar uma equação. Elas são intrínsecas à relação entre os campos e os potenciais. Só que a gente chama de equações homogêneas, né, porque elas não dependem nem de carga nem de corrente. Nesse caso agora, vamos recorrer também às equações aqui. Por exemplo, se eu tirar o rotacional do campo elétrico aqui, eu vou ter o rotacional do gradiente. A pergunta é, o rotacional de um gradiente que é zero em 3 dimensões, ele também é zero em 4 dimensões espaciais? Então vamos ver. Rotacional, né? O rotacional do gradiente, vou pensar em nosso mundo que a gente tem um perfil dele, né? Rotacional epsilon e JK, DJ, da componente kappa do gradiente. Mas quem é a componente kappa do gradiente? É o V kappa do φ. E aí, usando aquele velho argumento de que isso aqui comuta, porque isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico, isso aqui é zero. Então, o rotacional do gradiente, para nós, é zero. Agora, em 4 dimensões, o que é o rotacional do gradiente? A gente viu que o rotacional, eu preciso colocar o quê? 4 índices, leve típico. Se eu tirar o rotacional do vetor, eu preciso colocar o leve típico. Esse índice K vai ser contraído com a derivada. E o índice L vai ser contraído com o gradiente. Mas o gradiente vai ser o dl de φ. Então, vai exatamente a mesma coisa que acontece em 3 dimensões. Isso aqui é simétrico em KL, isso aqui é antissimétrico em KL, então essa contração é identicamente zero. Então, não importa se eu estou em 3, 4, 5 dimensões espaciais, o rotacional do gradiente é sempre zero. Mesmo que eu mude a definição do rotacional. Mas é justamente por causa do leve típica que vai fazer com que o rotacional do gradiente seja zero. Então, a equação a rotacional do gradiente é zero. Mas o rotacional de A é B. Então, quando eu tirar o rotacional do campo elétrico, eu vou dar um elemento aqui menos ele para temporal B.
Então, Faraday Lens mantém a mesma forma. Lembrando, sim, apesar de eu botar essas flechinhas sem vergonha aqui, né? Nós estamos de intrusas aqui. Esse rotacional aqui é um objeto com dois índices, né? Então, esse rotacional do campo elétrico é epsilon I J kappa L d kappa, é a componente L do campo elétrico. Então, sobram essas duas componentes aqui. Então, o lado esquerdo é um tensor de rank 2, é uma matriz 4x4 o lado esquerdo. O lado direito, obviamente, que é o campo magnético, já é. Então, tá certo. Então, isso aqui é uma matriz 4x4, a gente pode até, se quiser, colocar assim, tá? Tem índice IJ, esse campo magnético aqui, também tem índices. Então, a gente tem uma equação, do ponto de vista tensorial, corretamente apresentada. Tensor de rank 2, maximétrico, igual a tensor de rank 2, maximétrico. Se eu for procurar agora quem é a lei de Gauss do magnetismo, eu vou ter que tirar o rotacional de campo dele. Divergência, perdão. Será que a divergência de um rotacional zero? 3 dimensões, sim, né? A divergência. A gente está em 3 dimensões espaciais, a divergência do rotacional, do vetor. Né? O que a gente faz? A divergência derivada I, da componente I rotacional. Mas quem é a componente I do rotacional? É epsilon I J kappa dJ a kappa. E aí, de novo, a gente vai usar aquele argumento. IJ é simétrico, IJ é antissimétrico. Então, vai ter a contração de um tensor antissimétrico com um tensor simétrico. Isso aqui é identicamente zero. Então, rotacional, divergência do rotacional é zero também, né? Em 4 dimensões espaciais. Se a gente tem 3 dimensões espaciais, vamos ver agora em 4. Então, o que é o meu rotacional? O que é a minha divergência dela? Então, isso aqui é derivada I. Vai ser agora, esse rotacional aqui tem dois índices. Então, eu vou pensar assim. Isso aqui deve ser rotacional de A e J. Então, vai sobrar um índice. Então, a divergência do rotacional, ela vai se apresentar com um caráter vetorial. Né? Ela não vai ser mais, assim, zero. Porque, no caso, ela, em princípio, não, no caso tridimensional, não tem como, porque não sobra nem índice. Né? Porque a divergência ela já contrai. O rotacional tem um índice só, a divergência tem um índice só. Então, a divergência do rotacional, em princípio, seria um pseudo-escalar. Um pseudo-escalar. A divergência do rotacional em 3 dimensões, porque o índice daqui cancela com o índice daqui, não tem como. Mas em 4 dimensões espaciais, eu tenho um índice extra do rotacional. Então, quando eu contrair o I com I, sobe o J. Mas vamos ver o que acontece. Esse aqui é DI. Quem é o rotacional de A e J? É epsilon I J kappa L dJ kappa do AL. Aí, de novo, vai acontecer isso aqui, ó, I do K, DI dK, é simétrico em IK. Aqui, se eu trocar os índices, eu troco o kappa com J, né? Boto o kappa aqui e o J aqui, simplesmente ganho um sinal menos, mas isso aqui continua sendo antissimétrico kappa em kappa. Isso aqui é simétrico em kappa, então, de novo, dá zero. Então, a divergência do rotacional também é zero. Né? Então, a gente vai ter que a divergência do campo magnético também é zero. Lembrando que isso aqui esse cara aqui é um tensor de rank 2, né? Mas assim, o que seria a divergência nesse caso aqui? Seria isso aqui, DIJ. Então, se comporta como um quadro vetor, mas cada componente desse quadro vetor é zero. Então, para J igual a 1, eu vou ter D1 de B11 mais D2 de B21 mais D3 de B31 mais D4 de B41 igual a zero. Depois, quando J for 2, D1, B1, 2 mais D2, B2, 2 mais D3, B3, 2 mais D4, 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 2 igual a zero. Então, eu vou ter 4 componentes iguais a zero, certo? Então, é isso aí que é a divergência dela. Agora, vamos pensar no Faraday Lens. Essas aqui são as homogêneas. Agora, vamos pensar no Fermat. O Fermat eu tenho que tirar o rotacional do campo magnético. É isso que a gente fala em 3 dimensões.
Então, como é que vai ser isso aqui? O que eu posso tirar do rotacional? Então, eu vou ter epsilon I J kappa L d kappa PL. Vou colocar assim, né? Então tá. Então, de qualquer maneira, então, vão sobrar dois índices aqui. Kappa PL. O que eu teria que colocar aqui do lado direito? Eu teria que colocar a corrente de deslocamento, né? Então, teria a derivada temporal do campo elétrico. Isso? Né? Vamos dar uma olhadinha. Então, como é que ficaria isso? Perdão. Desculpa. Perdão. IJ, tá. Kappa é K. O meu B tem dois índices. Então, eu teria que botar aqui um BL, vamos dizer assim, BLN. Né? Então, vou botar, porque isso aqui já isso aqui não é um vetor, apenas se eu colocar na flechinha propriamente, isso aqui é uma matriz de rango 2. Então, esse rotacional, esse cara aqui traz um índice, mas esse cara aqui traz dois índices. Então, o meu rotacional, né, quer dizer, deveria, tá? Então, na verdade, a gente poderia pensar assim. Seria mais interessante construir o que vai me sobrar, né? Quer dizer, esse rotacional que vai ter e aí meu campo elétrico ele tem um índice só. Então, para apagar isso aqui, seria mais apropriado escrever da seguinte maneira: epsilon I J kappa L dj d kappa L. Isso aqui daria me contraindo, está me dando a derivada, e esses dois índices aqui estão me contraindo, então me sobraria no final do dia esse índice aqui. Então, o rotacional desse campo magnético, que agora é uma matriz, né? Ele fica totalmente contraído, J com J, kappa L com kappa L, sobe um índice I, que é um índice vetorial. E aí, com isso, eu poderia, talvez, escrever 1 sobre C ao quadrado, a derivada temporal do campo elétrico, que agora tem um índice só. Então, em termos indiciais, vamos colocar assim, em termos de ficar mais claro, né? A equação de Ampère-Marx ficaria epsilon I J kappa L dj d kappa L. Então, isso aqui estaria expressando o rotacional dessa matriz antissimétrica. E daqui desse lado eu teria 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal da componente I, mais a fonte, né? Se eu estou colocando do lado. Então, a gente conseguiria essa equação aqui para o campo rotacional do campo magnético. Seria a equação de Ampère-Marx nessa versão 5-dimensional. Acho que, quando eu perguntei aqui, todo mundo mais ou menos já se vira bem com uma notação covariante, né? Então, se a gente quiser olhar para isso aqui, a gente pode pensar o seguinte: quem conhece a notação covariante, a gente pode fazer, vamos olhar como é que fica a eletrodinâmica 5-dimensional usando a notação covariante que a gente usa normalmente para escrever também a eletrodinâmica em 3 dimensões. Nós vamos ter o potencial vetor μ, lembrando agora que esse índice μ aqui, né, é um índice que vai de 0 a 4, temporal, espacial. E aí a gente define o F μ, né? Da mesma forma, dμ a μ menos dμ a μ. Só que em 4 dimensões, em 1 mais 3 dimensões, né? Meu índice μ varia de 0 a 3. São 4 valores desse 0, 1, 2, 3. Eu não tenho isso aqui. Então, eu teria que ter uma matriz antissimétrica, uma matriz 4 por 4 antissimétrica, 6 componentes. É o que acontece com isso aqui, o F μ, nós já estamos lembrando, né, que é o nosso F μ maxwelliano. Lá no caso de Max, o nosso F μ é aquela matriz 4 por 4. Aí aqui fica 0, aí aqui fica x sobre c, y sobre c, z sobre c, menos x sobre c, menos y sobre c, menos z sobre c. O campo magnético fica aqui nas bordas, né? E aqui seria F0, F1, 0, F1, 2, aí aqui fica o campo magnético em Z, aqui 1, 3 menos dy, aí aqui fica y, aqui é 0, né? Aqui é esse cara aqui, aqui é 2,
fica assim, isso já que a gente lembra lá. Campo F mini, né? A gente tem aqui o campo magnético fica nesse núcleo 3x3 e o campo elétrico fica aqui nas bordas. Né? Já na primeira linha, na primeira coluna. Agora, em 4 dimensões, isso aqui tem a mesma coisa. Só que agora esse índice aqui varia de 0 a 3, a 0 a 4. Então ele tem 5 possibilidades. Né? Então nós estamos no espaço-tempo. Agora o espaço-tempo é 5-dimensional. Então eu teria uma matriz 5x5 de rank 2, né? Uma matriz rank 2, uma matriz antissimétrica, tensor antissimétrico, desculpa, de rank 2. 5x5 vezes 4, 20 por 2, 10. Então aqui vai ter 10 componentes. Matriz antissimétrica 5x5. Isso, né? 5x5 antissimétrica. Se ela é antissimétrica, então é 5 vezes 4, 20 por 2, 10. Então tem 10 componentes em 4 dimensões. No 1 mais 3, ela tem 6 componentes. Então a gente vai ter que. Aí a gente vai entender por que ela tem 10 componentes. Porque 4 são do campo elétrico. O campo elétrico é um vetor. Esse mundo 4-dimensional espacial. Então o meu campo elétrico é um vetor. 4 componentes. Mas meu campo magnético é um tensor. 6 componentes. Então, 6 e 4 e 10. Então as 10 componentes. A gente acomoda essas 10 componentes nessa matriz aqui da mesma forma. Vai ficar tudo igual. Eu vou ter uma matriz aqui 5x5. Esse núcleo aqui é 4x4. Aqui é a primeira linha e aqui é a primeira coluna. Então o campo elétrico vai estar morando por aqui e o campo elétrico vai estar morando por aqui. E nesse núcleo 4x4 vai morar o campo magnético. Então é a mesma estrutura. Quem quiser fazer, fica como tarefa. Constrói explicitamente o tensor F mini. Então, F01, F02, F03, F04. Depois F10, F1, F2, F3, F4. Ou seja, constrói a matriz fica como tarefa e construir a matriz 5x5 que deu o campo elétrico, o campo magnético em 5 dimensões na forma covariante. Né? E aí, as equações de Maxwell, como é que elas ficam? Né? Na forma covariante, então a gente tem equações de Maxwell lá no número 4-dimensional, que é essa forma assim, dmi, F mini, igual a 0 J. Então isso aqui são as equações que tem fonte. Né? Então daqui sai a equação de Gauss do campo elétrico e a equação de Ampère-Maxwell. Então aqui é Gauss e Ampère-Maxwell, né? Vamos dizer assim, é o Gauss do campo elétrico e o Ampère-Maxwell. Está tudo contido nessa equação. E depois a gente tem o dual, né? dmi é dual mini igual a 0. Por que isso aqui, vamos ver, por que isso aqui se mantém? O que é o dual? Né? Meu campo F mini tem 2 índices. Como é que eu tiro o dual em 5 dimensões? É a mesma coisa, eu tenho que pegar epsilon, pegar o levitívida, pi, kappa, lambda, só que agora eu estou no espaço-tempo, lá não, mas F, J, K, F, então eu estou no setor espacial que é 4-dimensional, mas o espaço-tempo é 5-dimensional. Então tem mi, kappa, 5 índices. Aí eu vou colocar aqui o F kappa, acabou. Então vão sobrar o quê? 3 índices. Então o dual, no mundo 5, no espaço-tempo 5-dimensional, ele é uma transforma, um tensor de rank 3 completamente antissimétrico. Né? Então é uma transforma. Uma transforma de 5 dimensões, ela tem combinação de 5, um tensor completamente antissimétrico de rank 3, ele tem 5 fatorial, né? Sobre 3 fatorial, 2 fatorial componente. 5 vezes 4 vai 20, vai dar 10 componentes. Tá? Então no final do dia tem 10 componentes. Como deveria ter, né? Porque quando eu passo para o dual, eu não ganho mais informação, eu perco informação. Se esse cara aqui tem 10 componentes, o dual dele vai ter 10 componentes. Mas uma transforma, que o tensor completamente assimétrico de rank 3 no mundo 5-dimensional, ele tem, né, essa combinação 5, 3 a 3 componentes independentes. Então dá 10 componentes. Então a minha lei, a lei, digamos, a gente chama de identidade de Bianchi, ela vai ficar F, mi, kappa. Então essa aqui vai ser a mudança, né, na formulação covariante. A gente vai ter isso aqui. Por que isso
Quem é esse F tio mini capa? É isso que está aqui. Quando eu tirar a derivada mi disso aqui, eu vou colocar a derivada mi aqui. E aí o que eu vou ter? Mi lambda rho. Então isso aqui vai ficar epsilon mi capa lambda rho. Dmi F lambda rho. Mas quem é F lambda rho? De lambda rho menos de rho a lambda. E aí de novo, isso aqui é simétrico em mi lambda. Antissimétrico em mi lambda. Então isso aqui é zero. Isso aqui é simétrico em mi rho. Isso aqui é antissimétrico em mi rho. Tudo a zero. Então, automaticamente, só por essa definição, isso aqui é identicamente zero. Então isso aqui não tem conexão com a física. Isso aqui é uma identidade, né? É chamada identidade libriana, uma das identidades librianas, que dá as equações de Maxwell chamadas de homogêneas, né? Então a gente pode retirar todas as equações de Maxwell a partir daqui. Então fica como tarefa reobter as equações de Maxwell. Nós construímos mais ou menos assim, mais intuitivamente, né? Fazendo analogia, né? Oxidando o que a gente tinha em 4 dimensões, subindo para 5 dimensões, a gente tirou aquelas equações que nós escrevemos aqui. Então, todas contidas aqui. Então, nessa equação aqui, é fazer mi igual a zero, que vai dar o Gauss elétrico. E fazendo mi igual a i, que é a parte espacial, eu vou ter 4 equações espaciais aqui, que vão dar o Ampère máximo. E mi igual a zero vai dar o Gauss elétrico. Então, aqui sai o Gauss e aqui o Ampère máximo. E daqui vai sair Faraday-Lenz e o Gauss magnético. Só que também fazendo a mesma coisa, definindo, vendo quem é o dual, quem são as componentes do dual. Deixa eu apagar isso aqui, vou voltar aqui um pouquinho mais a falar desse dual, só para fazer assim, epsilon, tio F mini capa. Então isso aqui vai ser o meio de epsilon mi capa lambda rho. Eu esqueci de botar um meio naquela hora. Tá? Por que a gente coloca um meio? Porque vai para evitar montagem dupla. Porque quando aqui for, vamos dizer assim, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, então os dois índices, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4, vão contar duas vezes, depois eu inverto. Então eu boto o fator meio. Então, por exemplo, F tio 0 e J, claro, como é um tensor completamente antissimétrico, nenhum índice pode ser igual. Então, se eu tomar o primeiro índice como sendo zero, os outros dois índices só podem ser espaciais. Claro que eu poderia pegar esse índice assim, F tio e 0J. Mas isso aqui nada mais é do que menos esse, porque é só trocar o zero por i da antissimétrico, igual ao sinal menos. Então, assim, eu estou contando as componentes independentes. Então, nós podemos ter uma componente temporal, duas espaciais. Qualquer temporal que eu colocar, posso colocar temporal aqui ou aqui, as outras duas têm que ser espaciais. E vão sobrar aqui as 3 componentes espaciais. São as componentes que saem do dual. Claro, se isso aqui for zero, isso aqui só pode ser espacial. E isso aqui é antissimétrico. Então isso aqui é uma matriz 4 por 4 antissimétrica, 6 componentes. E isso aqui tem 3 índices, né? Então isso aqui é um tensor completamente antissimétrico de rank 3, com esses índices variando de 1, 2, 3, 4. Então é um tensor de rank. Então vai ser combinação de 4, 3 a 3. Combinação de 4, 3 a 3 é 4. Então aqui tem 4 componentes. Então, justamente, o que vai estar acontecendo aqui? Isso aqui, né? Essas 4 componentes que estão aqui, quer dizer, e essas 6 componentes que estão aqui, estão dando as 10 componentes que estão aqui. Então, eu vou ter sempre uma componente do tipo tempo, espaço, espaço, ou variações disso, mas é só trocar o sinal, não tem independência. E aqui não, puramente espacial. Então, dessa aqui, que é puramente espacial, tem 4 componentes, aqui vai sair Ampère máximo. Que a gente vai fazer assim, né? Para poder ficar. Se eu pegar, por exemplo, como esse aqui está contraído, vamos pegar. Eu posso pegar assim, mi capa do tipo 0i. Então vai ficar dmi F tio mi 0i. Então é que vai ficar d0 F tio 0. Não pode, né? Porque F tio 0 fica 0, 0. Então daqui vai sair o quê? Vai sair d1 F tio 1, 0, i. E aí esse i aqui, só não pode, quer dizer, esse i aqui, vamos botar que é melhor botar assim. Daqui vão sair duas coisas, D0, F tio 0, 0, i,
mais DJ, F til, J, 0I. Eu fixei 0I. Então, isso aqui é 0 porque eu não posso ter F til 0, 0, tá usando simetria. Então sobra só isso aqui. Isso aqui eu posso passar o 0J para cá, 0J aí, boto um sinal menos aqui. E isso aqui é justamente, está dando para nós o campo magnético. Essa equação aqui vai dar P máximo. E depois, se eu pegar aqui F e J, se eu pegar dois índices espaciais, livres, né? livres, aí aqui sim vai poder ter um índice temporal. Vou poder ter D0, F til 0 I, J, mais D e kappa, F til, kappa e J. Isso aqui a gente pode associar com o dual, então isso aqui vai dar o campo magnético e isso aqui vai ser derivado do campo magnético. Então vocês podem tirar, então fica como tarefa também, obter, né, reobter as equações de Maxwell a partir da formulação covariante. Vou deixar a tarefa proposta aí. Reobter as equações, né, de Maxwell precedentes a partir da formulação invariante e 1 mais 4. Então, basicamente é isso, lidar com essas duas equações aqui. A equação com as fontes externas e a equação de homogêneas, que são identificadas aqui. É mais simples, né? Fica muito mais conciso. Mas se a gente quiser fazer a conexão, é só lembrar as definições aí. Então, vou voltar aqui para vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha no que é o Chern-Simons em 3 dimensões. Eu tinha dito no início, isso acontece, né? Nós temos uma relação, Chern-Simons é um princípio muito importante, né? Quem faz cosmologia, quem faz gravitação, relatividade geral, a gente sabe que por uma das formulações, né, de gravitação quântica, né, é a formulação de Chern-Simons gravitacional. Da mesma forma que a gente tem o Chern-Simons eletromagnético, a gente pode definir o Chern-Simons gravitacional em 3 dimensões. As Chern-Simons só existem em dimensão ímpar. Tá? Chern-Simons, né? Dimensões ímpares, né? Dimensões ímpares. E Tiago Montriag dimensões pares. E a ideia é sempre a partir, vou chamar CP Tiago Montriag, a partir do Tiago Montriag em dimensão D igual a 2n, a gente obtém o Chern-Simons em dimensão D igual a 2n menos 1. Então, o que é Chern-Simons para nós em 3 dimensões deve vir de um Chern-Montriag em 4 dimensões. O que é o Chern-Montriag em geral? São invariantes topológicos, né? Isso apareceu muito, isso aí, aparece muito em topologia, né? Quando a gente estuda invariante de manifolds, mas também assim, quem está estudando Young Mills, teoria de Young Mills, aparece, teoria de cordas aparece direto os invariantes topológicos, os famosos teoremas dos índices, né? Invariantes topológicos e também de supersimetria, supergravidade, a gente estuda bastante essa discussão dos invariantes topológicos é muito importante. O Chern-Montriag, né, ele é definido da seguinte maneira. Chern-Montriag, vamos dizer, dimensão par, 2n. Ele é definido da seguinte maneira. A gente pega, vamos chamar esse invariante aqui de φ,
ele é escrito desse modo aqui. Eu pego o epsilon de leve dívida nas duas n dimensões. Então eu vou pegar o epsilon tem 2n, mi1, mi2, mi2n. Então eu pego o leve dívida daquela dimensão par completo. Se forem duas dimensões, é epsilon mi. Se forem quatro dimensões, é epsilon mi, kappa, lambda. Se forem seis dimensões, é mi, kappa, lambda ou si, 6 índices. Então eu pego o leve dívida completo das duas n dimensões. E contraio com os F's. F, mi1, mi2, F, mi, 2n menos 1, mi, 2n. Então, ou seja, eu vou pegar o leve dívida, o número índice de pares, e cada par eu vou contrair com um field strength no caso de Maxwell. Então, nós estamos falando aqui do Tcherp Pontryagin não gravitacional, do Tcherp Pontryagin eletromagnético. Então, vamos dizer, se eu tiver em 4 dimensões, né? Tcherp Pontryagin quando eu falo, agora eu estou falando, essas D dimensões são espaços temporais, tá? Você Mi1, os Mi's, né, variam. O Mi em si, qualquer índice Mi desse vai ser 0, 1, 2, até 2n menos 1. Então nós temos 2n menos 1 índices espaciais e um índice temporal. Tá? Só para lembrar. Então, em 4 dimensões, eu vou ter epsilon, mi, kappa, lambda, f, mi, f, kappa, lambda. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Então esse é o Tcherp Pontryagin de 4 dimensões. 4 índices. Os 4 índices estão distribuídos desses dois F. Se eu tiver em 6 dimensões, vou botar aqui, Tcherp Pontryagin em 6 dimensões, D igual a 6, ele vai sempre existir em dimensões pares. Então, epsilon, mi, kappa, lambda, rho, sigma, F, mi, F, kappa, lambda, F, rho, sigma. Então, de novo, né? Então, é simples assim. Agora, eu posso olhar aqui e fazer o seguinte. Esse termo aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Epsilon, mi, kappa, lambda, dmi, ani. Duas vezes isso aqui. Vou colocar esse aqui. F kappa. Se eu colocar, se eu usar a definição aqui do campo do field strength em termos de potencial, isso aqui ficaria assim. Eu poderia colocar epsilon, mi, kappa, lambda, dmi, ani, menos dmi, ami. Estou usando aqui a definição do field strength. E aqui o F kappa, lambda. Só que, como isso aqui é antissimétrico, esse termo aqui eu poderia escrever assim. Epsilon, mi, kappa, lambda, dmi, ami, F kappa. Estou fazendo isso para quem não tem muito treino com esses índices. Menos epsilon, mi, kappa, lambda, dmi, ami, F kappa. Se eu aqui, como esses índices estão saturados, se eu aqui substituir o mi por mi e o ni por mi, aqui e aqui, então onde tem mi, eu vou colocar mi. E onde tem mi, eu vou colocar mi. Onde tem mi eu coloco mi, onde tem mi eu coloco mi. E aí eu troco a ordem aqui, fica mi aqui, né? E aqui já está mi. Então quando eu trocar essa ordem aqui, isso vai ficar com sinal mais. Então vai repetir esse termo aqui. Então vai dar 2 vezes. Então eu posso esquecer esse termo e colocar um fator 2 aqui. Então é o que eu fiz aqui. Eu posso esquecer esse segundo termo e colocar um fator 2 aqui. Nada demais. Então fica mais simples assim. Eu abro um F mi. Poderia ter aberto o segundo também, tanto faz. Mas aí eu só abro um F mi e aí os dois termos que estão dentro do F mi se juntam num só. Por isso que está todo. Agora eu posso escrever esse termo assim, derivado de um fator vezes o outro. Eu posso escrever esse termo dessa seguinte maneira: 2 vezes dmi de quem? Do epsilon
o epsilon é uma constante, passa para dentro da derivada. Mi capa lambda, ali, F capa lambda. Então, isso vai ficar claro. Vou derivar o primeiro termo vezes o segundo. Está aqui, mas agora, claro, vou introduzir um termo extra, que é a derivada desse cara aqui. Então, eu tenho que subtrair menos 2 vezes epsilon mi capa lambda, ali, F capa lambda. Porque quando eu digo que isso aqui é igual a isso aqui, eu estou colocando todo mundo dentro da derivada, mas aí eu estou gerando um termo extra que eu não tenho aqui, então eu estou subtraindo ele. Então isso agora é o que tem identidade. Derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Eu subtraio. Só que, agora, lembrando que esse cara aqui é d capa a lambda menos d lambda capa, vai haver aquilo de sempre, ou seja, dmi d onde capa a lambda, dá zero, aula do mi capa. E depois, menos dmi d lambda a capa. Mi lambda simétrico, mi lambda, então dá zero. Então esse termo aqui é identicamente zero. Por quê? Porque eu vou ter sempre aqui a contração de duas derivadas em dois índices que vão estar simetrizadas com a antissimetrização daqui. Então esse termo aqui é identicamente nulo. Então, apesar de não parecer, esse termo aqui eu posso escrever como uma quadridivergência do espaço composto. Então, na verdade, o teatro criado em 4 dimensões, eu posso escrever assim. Duas vezes, né? Esqueci o fator 2, ó. Esqueci o fator 2, virou esse tiozinho. Então, ficou epsilon, mi, capa lambda. Na verdade, posso pensar assim. Então, vou ficar mais claro isso aqui. Mi, epsilon, mi, capa lambda. Então, esse aqui é um teorema contriário. Na verdade, o que a gente está tendo? Está tendo a quadridivergência de uma corrente. Você está se comportando como uma corrente puramente fotônica. Porque o que eu tenho aqui é o fóton, o potencial eletromagnético, o que eu tenho aqui é o field strength. Então, aqui eu tenho potenciais e aqui eu tenho campos A e B. Então, isso aqui está se comportando praticamente como se fosse uma espécie de uma corrente. Um J-mi, vamos dizer, puramente fotônico. Por quê? Porque só tem campo de fóton aí, só tem campo eletromagnético. Geralmente a corrente é alguma coisa de matéria, então uma corrente eletrônica, uma corrente de escalares descarregados, aqui não, é uma corrente fotônica. Então o termo de teorema contriário, em 4 dimensões, ele tem essa forma assim. Depois a gente vai trabalhar isso aí. Então, por que eu estou querendo colocar isso para você? Porque a gente já está vendo, quem tem olhos de lince, né? Já está vendo lá dentro. Já sabe isso. Por que isso aqui? O que é isso aqui? Se eu colocar esse aqui, vamos dizer assim, imaginar que eu estou em 4 dimensões. Se eu tiver um termo de ação assim, D4x, né? D4x para nós aqui é D4x para nós, usando a notação do espaço do Minkowski, que é CDT, D3x, né? Usando o elemento de volume do espaço do Minkowski. Então, o que a gente usa para definir ação, né? Se eu colocar esse termo aqui, isso aqui é epsilon, mi, capa, lambda, ali, F capa lambda. Então, a gente pode observar que isso aqui é a integral de volume de uma quadridivergência. Usando o teorema de Gauss em 4 dimensões, isso aqui seria um fluxo, né? Eu posso reduzir isso aqui a um fluxo no espaço tridimensional, né? Quer dizer, alguma coisa assim. Epsilon, mi, capa lambda, ali, F capa lambda, sei lá, chapéu mi. Então, é o fluxo agora num volume tridimensional. Então, o que nós estamos tendo aqui, 3 dimensões, então eu poderia pensar
Porque se eu estou fazendo aquela famosa redução dimensional, nós estamos esquecendo a componente Z, né? Eu poderia pegar aqui isso aqui, poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. C dt dx dy dz. Vou colocar assim. Esse cara aqui eu vou escrever assim. Vou colocar um mi aqui que eu vou chamar de mi chapéu. Que vai, vamos dizer assim, de 0 até 3. Vamos deixar assim. Isso aqui vai de 0 até 4. Então vamos botar assim, vou botar assim, D0, Y0, mi capa lambda, ali, F capa lambda, mais DI, e agora vou pegar o índice espacial, pi, mi capa lambda, ali, F capa lambda. Eu vou escrever esse termo aqui assim dessa forma. Sempre lembrando que estou integrando em todo o espaço-tempo quadridimensional, esse índice aqui é somado. Esses índices aqui estão contraídos aqui, mas eu posso pegar 0, 0 aqui. Então esses índices podem ser temporais ou espaciais. Vou deixar esses índices aqui parados, né? Claro, quando esse índice aqui for 0, esses índices aqui só podem ser espaciais, porque o ESP não pode ter nenhum índice repetido. Então, nesse caso aqui, a única possibilidade que me sobra aqui é IJK. Integrado do tempo. E a única possibilidade. Agora aqui não. Perdão. Aqui, como esse índice aqui já é espacial, esse pode ser temporal, ou esse pode ser temporal, ou esse pode ser temporal. Então aqui eu tenho, por exemplo, essa possibilidade. Posso ter o índice, então, ou seja, esses três índices aqui, como esse índice aqui é espacial, se ele for 1 por x, coordenada x, e é 1. Então aqui pode ser 0, 1, 2, ou 0, 2, 1, não importa. Mas eu tenho 0, 1, 2. Então estou no espaço tridimensional. 0, x e y, tempo x e y. Quando esse cara aqui for 2, né, eu vou ter, aí eu posso ter 0, 1, 3. Quando esse cara aqui for 3, eu posso ter 0, 1, 2. Então 0, 1, quando esse índice aqui for 3. Então, desculpa, eu tinha falado errado. Quando esse índice aqui for 1, aqui eu posso ter 0, 2, 3. Opa, ainda na coordenada assim. Quando esse índice aqui for 1, isso aqui vai poder ser 0, 2, 3. E quando esse índice aqui for 3, isso aqui vai poder ser 0, 1, 2. 0, 1, 2 é justamente o espaço de Minkowski tridimensional. 0, x, tempo, x e y. Então, estou fazendo essa escolha como eu fiz na redução dimensional. Eu isolei a componente Z. Então, daqui, esse termo aqui já é 1, 2, 3. Então aqui eu estou num setor puramente espacial. Então isso aqui é uma derivada temporal. Então eu posso imaginar o seguinte, que supondo que todos esses campos caem, como isso aqui é um integral de volume, né? Estou integrando no tempo uma derivada temporal, isso aqui está me dando esse objeto aqui nas bordas do espaço-tempo. Tempo mais infinito, tempo menos infinito. Então eu posso supor, supondo que os campos caem a zero para tempos muito longos, nas bordas do espaço-tempo, se cai a zero, esse tempo vai ser abandonado. E aqui, quando eu pegar, eu posso reduzir isso aqui, pegar 1, 2 e 3. O que vai me interessar aqui é o 3. Quando isso aqui for T3, aqui é 3, aqui vai poder ser 0, 1, 2. Isso aqui vai ficar fixo no espaço de Minkowski, 0, 1, 2, que é o espaço-tempo que nós estamos adotando em duas dimensões, 0, 1, 2, x, é 0, tempo, x e y. E aí, essas duas coordenadas aqui, 1, 2, eu vou truncar, como a gente fez aquele truncamento. Então, esse tempo, desse tudo aqui, o que me sobra é esse tempo aqui, no espaço de Minkowski. Quer dizer, a partir desse termo contrário em 4 dimensões, a gente consegue trazer para o espaço-tempo tridimensional. Agora, estou colocando aqui esse D3x aqui para nós, é o elemento volume do espaço-tempo tridimensional. CDT, dx, dy. Aí aqui eu vou ter um epsilon, mi, capa. Aí assim, quando eu integrar nessas fronteiras aqui, isso aqui eu estou integrando, quando eu integrar, isso aqui vai ser a derivada dz. Então eu estou pegando o z infinito do z igual a menos infinito. Ou seja, eu estou pegando o subvolume tridimensional com um tempo e dois espaços. Então a gente está pegando realmente o espaço como um código tridimensional. A mi, f, mi capa. Então isso aqui é o Chern-Simons em 3 dimensões, 1 mais 2, 3. Então, a partir
fazendo esse tipo de redução, né? A gente pode então obter o Chern-Simons em dimensão mais baixa. Claro, isso aqui é o Chern-Simons na notação covariante. Vamos ver como é que isso fica nas equações de Maxwell. Para a gente comparar com o Chern-Simons que a gente obteve da outra vez, na outra vez. O campo magnético aparecendo na equação do campo elétrico, o campo elétrico aparecendo na equação do campo magnético. Mas o que eu queria dizer é isso, que se a gente for olhar uma eletrodinâmica de Chern-Simons em 3 dimensões, 1 mais 2, né? Em forma covariante, essa seria a forma vamos dizer, do Lagrangiano. Para passar para as equações de campo, né? Quando a gente passa para as equações de campo, o que a gente aplica? O princípio variacional. Vou variar em relação aos campos. Então, vamos pensar que eu tenho isso aqui. A mi, epsilon, mi, kappa, a mi. Como é que eu tiro equações de campo a partir daqui? O que a gente faz? Princípio variacional. A gente faz variação arbitrária em relação aos campos. Então, eu vou poder botar epsilon, mi, kappa, b a mi, variar em relação ao campo f de kappa. Mas, claro, aqui dentro eu tenho o campo ani também. Mais epsilon, mi, kappa, a mi, delta, f de kappa. Claro, esse delta f de kappa eu vou escrever direto assim. dmi do delta kappa de kappa. O delta ali. Estou fazendo variações. Na hora de acabar de chuva. Estou fazendo variações arbitrárias em relação aos campos. Então, eu tenho que subir o delta mi. E aqui, só que, exatamente como a gente fala na mecânica lagrangiana, no formalismo lagrangiano, quando a derivada está atuando na variação da coordenada, o que a gente faz? A gente faz uma integração por partes, porque eu estou dentro de uma ação. Então, esse termo aqui eu posso escrever assim: menos epsilon mi kappa, dmi a mi, delta kappa, mais epsilon mi kappa, d kappa a mi, delta. Ou seja, liberei o delta, liberei o delta, liberei o delta. Então, agora eu estou pronto para escrever a contribuição para a equação de campo. Vai ser epsilon mi kappa, f mi kappa. Aqui é a mesma coisa, como isso aqui é antissimétrico, quando é mini, como isso aqui é antissimétrico mini, eu posso substituir isso aqui por um meio do f mini. Então, eu posso transformar isso aqui num f mini, esse delta kappa, eu posso transformar isso aqui num f kappa mini. Então, lembrando por quê? Porque isso aqui é antissimétrico mini. Então, eu posso substituir isso aqui por um meio de f de dmi a mi menos dmi a mi, de dmi a mi menos dmi a mi. E aí vou fazer a mesma coisa aqui junto com aquele termo lá. Então, isso aqui no final do dia, eu vou fazer, tem mais detalhes na próxima aula, já são 5 horas, né? Eu corri um pouco só para anunciar. Então, o que vai sair daqui como equação de Maxwell? Vai sair isso aqui. dmi, f mini, que são as equações de Maxwell tradicionais, né? Seja em 4, em 3 dimensões, não importa, mas o que vai sair novo no Chern-Simons? Eu vou colocar aqui um parâmetro, que eu vou chamar de mi, então vou chamar de psi. E o que está saindo daqui? Epsilon contraído com F. Epsilon vezes F nada mais é do que igual. Então isso aqui é FTB. E aí volta a ser. Então isso aqui é a equação, são as equações de Maxwell, Chern-Simons. Então isso aqui é Maxwell, Chern-Simons, em 1 mais 2 dele. Que é exatamente o que a gente fez na aula. A gente vai abrir na próxima aula, a gente vai tirar, ver que daí vai sair divergência do campo elétrico, mais que psi, campo magnético, vai sair lá embaixo, uma gradiente do lado do campo magnético, mais que psi, campo elétrico lá embaixo. Então, vamos fechando aí o turno de hoje. O que a gente fez? A gente mostrou finalmente que se eu escrevo um Chern-Pontryagin em 4 dimensões, eu ganho um Chern-Simons em 3 dimensões. Quero conectar com aquele paper do item Ki e Tsan. O que a gente quer? Quero escrever o Chern-Simons em 5 dimensões. Então, o que eles fazem? Eles colocam uma eletrodinâmica, no máximo, o Chern-Simons em 5 dimensões, para escrever o supercondutor topológico das nossas 4 dimensões espaço-temporais. Então, o que é o Chern-Simons em 5 dimensões? Então, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Eu vou pegar o Chern-Pontryagin nas 6 dimensões, mini, kappa lambda, o sigma, f mini, f kappa lambda, f o sigma, isso nós estamos em 6 dimensões. Então
vamos fazer exatamente o que a gente fez. Vamos colocar um F ali, fazer aquelas derivadas, aquelas joguinhos das derivadas, e vamos mostrar que daqui vai sair o Chern-Simons em 5 dimensões, no espaço. Isso aqui é o Chern-Cotriagni em 1 mais 6 dimensões, 1 mais 5. Sempre uma dimensão temporal. Então, 5 dimensões espaciais, 4 dimensões espaciais. A gente vai tirar o Chern-Simons e aí vai poder checar exatamente o Chern-Simons, o item que edição que coloca no texto. Então, como o eletrodinâmica em 5 dimensões, que é o título do artigo, né? Axial Field Theory, né? Que é uma eletrodinâmica 5-dimensional, vai gerar um supercondutor topológico em 4 dimensões. Então, a gente na próxima aula vai elaborar um pouquinho melhor, porque eu confesso que foi muito corrido esse final. Para quem sabe formalismo covariante é raro, mas para quem está ainda, às vezes, precisa olhar com mais calma, depende da área, né? Quem vem às vezes da matéria condensada, de outras áreas, não tem muita assim, habilidade de mexer com as notações covariantes. Por isso que eu não insisto muito nesse curso aqui. Mas quem já tem, todo mundo que tem essa habilidade, então por isso que eu corri um pouco. Mas na próxima aula a gente vai trabalhar melhor isso. Vamos trabalhar a C4, como é que fica a eletrodinâmica de Maxwell Chern-Simons em 1 mais 3D, desculpa, 1 mais 2D, né? Tradicional, escrita em forma covariante. Vamos recuperar as equações de Maxwell Chern-Simons aqui, e aí vamos levantar de novo a questão do Chern-Cotriagni em 6 dimensões para dar o Chern-Simons em 5 dimensões. Bom, então fica por hoje aqui, né? Deixei essas referências com vocês no início da aula. Quem chegou atrasado pode olhar o início. Tchau, coloca sempre hoje ou amanhã, né? Tchau, em geral, né? Agora mesmo, sim. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde.